E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Esse vídeo eu vou estar respondendo um pessoal que estava me perguntando a respeito da quantidade de personagens que eu estava usando para passar o abismo, que estava muito grande a composição. Então teve uma galera que me perguntou se tipo eu tinha build para todos eles, como é que eu fiz para conseguir todos os personagens upados para conseguir fazer o abismo. Então assim, eu vou separar isso em três partes: antes do 45, durante o 45 e depois dos 55. É uma orientação que eu segui para minha conta. Se calhar dela ser compatível com o que você precisa atualmente para sua conta, eu vou ficar feliz em poder compartilhar com vocês e poder estar ajudando. Caso não, bem, tentem aproveitar o que vocês conseguirem aproveitar do vídeo. O conteúdo está aqui para poder agradar todo mundo, e quem não agradar, tipo, eu espero que eu possa pelo menos agregar alguma coisa a vocês, ok? Então vamos lá. Antes do 35, a minha prioridade era trabalhar com coisas que não dependiam do RNG. Por quê? Porque aquela orientação que o pessoal geralmente passa para você de guardar a resina para o 45 para poder farmar após o 45, porque após o 45 você tem um drop garantido de artefatos 5 estrelas, foi o que eu fiz. Então, como antes eu estava guardando as minhas resinas frágeis para poder gastar lá, eu trabalhei com coisas que não dependiam do RNG, como level de armas, level do personagem, level de talentos. E eu não farmava artefatos, mas haviam rotas de artefatos no jogo, e alguns mobs que caso você viesse a matar também tinham chance de dropar artefatos. Então essas eram as minhas rotas de farm no jogo. Exclusivamente dar upgrade em level de personagem, porque aí eu podia estar dropando artefatos consequentemente, porque os bosses de ascensão de material para personagem também dropam artefatos. Então farmando eles, consequentemente eu farmava alguns artefatos, mas o foco nunca foi farmar os artefatos em especificamente. Então eu já tinha uma orientação muito bem formada sobre o que fazer com a minha conta antes do 45. Bateu 45, o que eu fiz foi, eu gastei todas as minhas resinas frágeis para poder ir atrás de artefatos para os meus personagens. Foi o meu foco, era o que eu estava guardando as resinas até então para fazer. Só que tem um porém: a orientação geralmente que o pessoal mais de forma mais comum oferece para a maioria das pessoas é: tentem deixar um DPS seu forte com as resinas frágeis que você economizou até 45. Tentem optimizar um ou outro personagem, isso aquilo. Eu não segui essa orientação. Eu já tinha um outro tipo de orientação que para minha conta funcionou muito bem, que eu vou estar mostrando aqui para vocês no caso o que é. Que é assim: cheguei no 45, eu já tinha uma noção do que eu queria para minha conta. Muitas pessoas às vezes ficam perdidas, às vezes elas não sabem se querem uma composição completa, querem um time balanceado, querem um DPS mais forte do que o resto do time e tudo mais. Eu queria uma composição e um time balanceado. Então eu tentei focar onde ia ser mais saudável para minha conta. Que no caso, em particular, tem essa dungeon aqui, que é a do Lago de Lurua, que ela te fornece dois sets: o Ritual Real e o Manchado de Sangue. Cara, esses dois sets eles beneficiam para todos os personagens do jogo. Essa dungeon, em relação à conta, é o que você tem de mais saudável dentro do jogo atualmente. Ela vai beneficiar todos os personagens da sua conta. Só que aí você pode me perguntar: mas no caso o ritual e nem o machado de sangue favorecem a sua skill elemental do AI. Exatamente, aí entra uma parte muito interessante nessa história toda, que foi: eu passei a farmar apenas 2 sets de cada elemental daqueles que eu precisava para os personagens específicos. Eu não farmava o set completo, e por ter 2 peças do ritual, sempre que eu ia farmar uma peça de algum elemental específico, por exemplo, vamos pegar a Pedra Carca aqui, que ela me dá 2 de elemento gel. Eu tinha o Zhongli, então eu pensei: eu vou buildar para o Zhongli, eu quero ele, mas eu quero um Zhongli que cause dano gel. Então eu li o que fazia o set completo e eu pensei: interessante, eu posso usar 2 peças do ritual e 2 peças disso aqui para ele. Interessante. O que eu pensei também, a mesma coisa a respeito da Xing Ling. Eu posso estar usando 2 ritual e 2 bruxa carmesim. A minha Keqing foi um pouquinho mais diferente, porque no caso ela não ia se beneficiar tanto, porque ela precisa de um pouco de dano no E. Pelo menos era o que eu pensava, era o que eu queria para minha Keqing. Eu farmei 2 peças desse set. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que eu trabalhava bastante em upar o level dos personagens? Eu já tinha algumas peças do gladiador justamente por conta disso.
Então eu não precisei necessariamente usar o ritual para buildar a Keqing, mas eu já possuía gladiador, então eu só precisei pegar mais 2 peças dessa para conseguir buildar a minha Keqing. Então a minha Keqing atualmente está buildada com 2 peças do Trovão Furioso e 2 do gladiador. E assim, o gladiador e o ritual para mim são 2 sets coringas que eles te habilitam muitas builds dentro do jogo. A quantidade de recursos que você pode economizar fazendo esse tipo de coisa é absurda, porque sempre que você for correr atrás de 2 peças de qualquer set elemental que o jogo possua para você, você já vai ter automaticamente você já vai ter 2 peças do ritual, então você já vai ter meio set encaminhado, principalmente para personagens sub DPS que não precisa tanto assim de um foco em um set completo e tudo mais. É ótimo caso você venha a ter um setzinho completo ali e tudo mais. Só que assim, a gente está falando em deixar a conta saudável e não um personagem em particular. Então, como é que o foco é a conta? A melhor dungeon que a gente tem atualmente para conta saudável é essa. Entende? Justamente pela disponibilidade dos 2 sets aqui serem favoráveis para todos os personagens dentro do jogo. Independente do personagem que você for usar. Ah, eu quero um personagem voltado para dano físico? Ali tem. Ah, eu quero um personagem voltado para dano elemental? Ali vai ter. Você não vai ter exclusivamente um set pro dano elemental em si, mas você vai ter um set que encaixa em qualquer build que você for usar com uma metade de dano elemental. É a mesma coisa do gladiador. E aqui assim, eu continuei fazendo isso. Eu continuei correndo atrás desse sistema de estar sempre pegando 2 peças de um e 2 peças de outro. Eu não tenho atualmente nenhum personagem no jogo que possua um set de dungeon. Eu falo dungeon, mas é domínio, assim. Então, eu não tenho nenhum personagem no jogo que tenha um set completo de domínio. Eu tenho um set completo, mas esse foi como eu falei. Como eu estava formando 2 peças apenas, coincidiu de eu ter a sorte de pegar um set que ocasionalmente eu consegui completar ele, mas ainda assim não era o foco. Eu tenho só por conta disso. E bom, isso foi o que eu fiz durante o 45 até chegar no 55. Quando eu já cheguei no 55, por eu conseguir por eu ter feito anteriormente tudo isso que eu falei até agora, de ter pego sempre 2 rituais e consequentemente alguns gladiadores e sempre pegado somente 2 peças elementais, cara, isso me abriu uma quantidade de recursos ao longo do tempo que eu consegui economizar, ao ponto de que hoje, atualmente, dentro do jogo, após fazer isso, eu cheguei no 55 com uma disponibilidade de material absurda para estar conseguindo maximizar a minha conta, e eu tenho atualmente todos os personagens da minha conta upados, ao ponto de eu conseguir fazer abismo com todos eles. É que todos os meus personagens, exceto pela Dioninha, que foi ganhada recentemente, eu não tinha ela, e falta atualmente na minha conta só falta Ningguang, Diona e a Yanfei de 4 estrelas. 5 estrelas ainda falta um monte, mas dos personagens que eu tenho atualmente, todos eles estão no 70, e detalhe, não apenas 70, mas ascendidos do 70 para 80, assim como todos eles têm os talentos que eu necessito para poder usar eles para poder fazer o abismo. Então, se eu quiser fazer o abismo com uma composição full 4 estrelas, com qualquer 4 personagens que eu tenho aqui atualmente, eu consigo, porque tudo aquilo que eu fiz anteriormente foi me abrindo uma quantidade de recursos que eu consegui economizar a longo prazo, ao ponto de conseguir fazer isso com a minha conta. Então, cara, em relação à conta, é absurdamente benéfico aquele domínio em particular, porque ele te ajuda a economizar recursos, ainda mais resina nesse jogo, que tipo, a quantidade de resina que a gente ganha por dia não corresponde à necessidade que a gente precisa para conseguir fazer as coisas, é muito pouco. Então, quanto mais você conseguir economizar, mais saudável vai ser para sua conta, porque você vai conseguir gastar em outros recursos que seriam mais importantes para você, como aqui no meu caso, que eu tenho todos os personagens upados, ascendidos do 80, quer ver? Aqui, só para estar mostrando, para passando um por um para vocês aqui, ó. Temos no Rosário, tá 80 por 80, Lisa 70 por 80, 70 por 80, 71 por 80, 80 80, 80 80, 80. Todos os personagens que eu tenho estão ascendidos dos 70 para 80, sem a exceção de nenhum personagem. Quer dizer, com exceção da Diona, é claro. Mas todos os que eu tenho atualmente estão ali upados. Se eu precisar deles, eu consigo. Entende? Então, o que eu fiz foi seguir essa orientação de ter uma conta saudável em vez de ter um personagem muito boladão. E isso sem falar
que quando eu cheguei no 55, por ter conseguido upar todos os meus personagens, detalhezinho aqui que eu esqueci de falar, mas quando você chega no 55, é garantido ao menos o drop de um artefato 5 estrelas nos boss do jogo, nos boss de material de ascensão de level. Então, no meu caso em particular, ao fazer isso, eu consegui artefatos de gladiador lendário. Cara, gladiador é um artefato sensacional nesse jogo. Eu considero eles melhores do que o ritual, porque o ritual não favorece nem o seu ataque, nem um ataque básico e nem a skill elemental do E. Já o gladiador favorece tudo, tanto a ultimate quanto a skill elemental do E, quanto o ataque básico. Cara, e se você conseguir pegar cálices elementais, que atualmente é o que temos no jogo de mais difícil para você conseguir buildar um personagem, é um cálice elemental. Se você conseguir pegar aqui, como é o meu caso, muitos, cara, isso aqui te abre um leque de build absurdo, porque você pode instantaneamente estar usando qualquer outra peça como coringa. Geralmente o que se usa é o cálice elemental como coringa, mas se você já tiver o cálice elemental do set que você precisa, você pode pegar, sabe aquela flor da donzela que você foi farmar por um personagem anêmone e consequentemente você pegou uma florzinha da donzela e essa florzinha da donzela estava com status muito bons, mas você não conseguia upar ela porque você já estava usando uma peça como coringa e usar ela ia ficar quebrado? Pois é, esse é um caso que aconteceu particularmente comigo, cara, e funcionou. Então, assim, a quantidade de leque que esse tipo de estratégia por trás, que esse tipo de orientação te abre em questão de build, composição, economia de recurso e muitas outras coisas, é absurdo. Eu aconselho vocês a estarem fazendo, principalmente você que está meio perdido no jogo, ainda não sabe o que você quer, se você quer isso, ou se você quer um DPS principal, se você quer montar uma composição, se você quer montar um build, ou não sei. Se você estiver um pouco perdido, siga esse tipo de orientação, eu recomendo, porque funcionou. Atualmente eu não tenho dificuldade para fazer absolutamente nada no jogo, e eu tenho todos os personagens upados, eu consigo jogar com todos os personagens. Se você for aquele tipo de pessoa que precisa de alguma coisa nova dentro do jogo para estar reinventando, para não estar enjoando do jogo, até mesmo porque o Genshin não tem muito conteúdo, então, cara, eu recomendo esse tipo de coisa, porque com mais personagens você acaba criando um leque maior de composições, você acaba tendo mais personagens para jogar, o jogo fica menos enjoativo para você, e convenhamos que o Genshin está numa falta de conteúdo absurdo. Então esse tipo de coisa não só é saudável para a sua conta, mas também para sua gameplay. Cara, eu recomendo muito. Então, detalhezinhos bem à parte que eu queria trazer pro pessoal, principalmente por conta da galera que estava perguntando a respeito de eu conseguir ou não fazer o abismo com a quantidade de composições que eu tinha, sabe? O pessoal achou meio estranho. Nossa, num vídeo você fez com um time completamente 4 estrelas, depois você fez com outros ali, depois fez com outros, por que você tem tantos personagens? Então isso aqui é mais para responder o pessoal que estava perguntando a respeito disso. Não tem muito mistério, é o que eu falei, é uma orientação que eu sigo. Se essa orientação é calhar de vir a combinar com o seu estilo de gameplay, cara, siga ela, você não vai se arrepender, até mesmo porque eu não eu particularmente estou falando, eu que aderi a isso para minha conta. Eu não me arrependi, minha conta tá saudável, tá muito saudável, muito mais do que a maioria do que o pessoal fala. Até uma galera que tá falando, mas você não é um jogador free to play, eu vi que você tem uma arminha ali do passe. Pois é, eu tenho. Não tem como negar, mas é que assim, essa lança eu ganhei de um amigo meu, não fui eu que comprei o passe, ok? Eu ganhei de um amigo meu, então o espírito de jogador free to play ainda permanece. Vocês podem ver que aqui até então eu não tenho nenhuma outra arma free to play do jogo, free to play não, nenhuma outra arma do passe. Eu tenho armas que eu comprei da loja, mas isso aqui qualquer jogador free to play pode ganhar. No caso da loja também, eu vou estar mostrando aqui para vocês, mas eu não comprei absolutamente nada. A benção tá ali, os cristais estão tudo com as promoções aqui, barganhas da Pemon, a lojinha, ok, isso aqui não faz tanta diferença, mas aqui, tá vendo? Tá tudo ali. Então eu não gastei com nada, exceto pelo passe que eu ganhei, eu nem comprei. Então sim, eu sou um jogador free to play, eu consegui essa quantidade de recurso absurdo economizando da forma como eu falei para vocês. Não tem muito segredo, se vocês forem fazer, cara, cai de cabeça, porque isso vai ser benéfico para a conta como geral, deixa a sua conta muito saudável.
não é aquele tipo de pessoa que vai ter dificuldade para fazer um domínio porque vai faltar personagem, não, você sempre vai ter. Só que se você for um jogador, repito, como um jogador no nível 35 ali, faça como eu fazia, evite de gastar as resinas frágeis para você poder estar focando depois do 45, e antes disso tente otimizar o seu tempo com a quantidade de recursos que você precisa, tá? Farmar a rota de artefato, elevar armas, elevar talento, elevar level do personagem. É muito bom que você faça esse tipo de coisa, porque quando você chegar no 45 você já vai estar preparado para tudo que o 45 te oferece. Aí depois disso, o resto é só você continuar seguindo a orientação, que tipo, é uma avalanche, é uma consequência de economia de recursos que você vai estar podendo investir em alguma outra coisa que vai ser cada vez mais benéfica para você. Enfim, pessoal, aqui não tinha muito o que falar. É só um exemplozinho, eu espero que eu tenha sido curto, caso eu não tenha sido, perdão, mas acho que esse vídeo precisava de um pouquinho mais de explicação do que o normal. Então, caso eu tenha vindo a ajudar vocês, se você era uma pessoa daquelas que não tinha uma noção muito boa do que queria para sua conta dentro do jogo, que eu estou te passando, eu espero que você possa usar isso. E bem, se acontecer de algum de vocês já tem esse tipo de orientação dentro do jogo, por favor me dê o feedback nos comentários, que eu vou gostar de ler, principalmente para saber se mais alguém segue esse tipo, porque geralmente o que a gente vê é o pessoal sempre falando que precisa na orientação deles, que você precisa maximizar um personagem, maximizar outro e tudo mais, e isso e aquilo. Então assim, do jeito que eu fiz aqui, a minha conta ficou saudável. Eu atualmente tenho todos os personagens jogáveis, eu curto do jeito que ela tá. Eu não consigo me enjoar, porque toda hora tem alguma coisa diferentezinha pra mim fazer por conta do que eu fiz. E no mais é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Boa sorte aí pra quem for seguir essa orientação, principalmente depois do... Boa sorte não, né? Mas paciência, porque requer muita paciência, não é algo que você vai conseguir pegar da noite pro dia. E é isso aí, galera, espero ter ajudado quem precisava de ajuda, e até uma próxima aí. Valeu.